Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o tema origem, propósito e destino. Origem, propósito e destino, eu creio que são os 3 pontos básicos ou fundamentais para que a gente possa pautar a nossa vida, a nossa existência. Origem responde à pergunta de onde eu vim. De onde eu vim? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? Propósito responde à questão por que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou respirando ainda? Por que eu estou vivendo ainda? Qual que é o propósito da minha vida? Propósito está sempre relacionado ao hoje. O que eu estou fazendo com os meus dias? O que eu estou fazendo com o dia que se chama hoje? Por que eu estou vivo aqui? Por que eu estou respirando aqui? Eu tenho um propósito na minha vida. O propósito fala muito do presente, que é um presente que nós cremos que Deus nos deu. E destino fala para onde nós iremos. Qual que é o ponto final da minha vida? Para onde eu vou? Qual que é o ponto final da minha história? Qual que é o meu destino? Aonde eu vou chegar? Esses pensamentos, irmãos, eles estão aí. A criança, quando é muito pequena, ela começa a perguntar sobre essas coisas. Eu me lembro que quando eu devia ser muito novo, talvez 7, eu mudei para Jandira com 7 anos, 7 ou 8 anos, eu estava ali na minha casa e surgiu uma situação lá que se falou sobre morte, uma situação que podia gerar morte. Era uma situação de perigo que me deixou com medo e que podia gerar morte. E eu me lembro que eu, naquela idade, perguntei para minha mãe, peguei ela de surpresa, né, mãe, não lembro como que eu perguntei, né, mas eu lembro da situação. Eu falei, mãe, quando a gente morre, o que acontece? Quando a gente morre, para onde a gente vai? O que acontece quando a morte chega? Né? O que acontece? E eu me lembro, talvez isso me marcou porque a minha mãe falou assim, você é muito novo ainda para ficar pensando nessas coisas, não fica pensando isso não, né? Tira isso da sua cabeça. Né? Ela não tinha uma resposta, que eu peguei ela de surpresa, nem sei se ela lembra disso, mas eu me lembro. Ela falou para eu parar de pensar naquilo, mas são coisas que a gente nunca vai conseguir parar de pensar. A nossa origem, o nosso propósito e o nosso destino são pensamentos que têm que estar constantemente aqui para que a gente não se desvie dos caminhos que são propostos para o Senhor. Até mesmo dentro da igreja, porque nós podemos estar dentro da igreja, irmãos, errando o propósito, com uma motivação que está nos desviando do propósito de Deus. Isso é muito comum. Depende muito da ênfase, do ensinamento, de quanto nós estamos bebendo na palavra de Deus, daquilo que é princípio de Deus para a nossa vida. As pessoas podem estar dentro da igreja, indo para um destino errado, não conhecendo a sua origem, fica meio que perdido na vida. Então, essa palavra não é só para quem está fora da igreja, claro que atinge aqueles que estão distantes, mas também nos posiciona. Nós precisamos saber dar a razão da nossa fé e estarmos posicionados, senão a gente está com uma expectativa até errada daquilo que Deus não está prometendo na sua palavra. É que alguém te prometeu, você acreditou, mas não saiu da boca de Deus. Então nós precisamos olhar para a palavra, olhar para princípios, olhar para os fundamentos, para a base da nossa fé, para que a gente possa entender em Deus a nossa origem, em Deus o nosso propósito e em Deus o nosso destino. Amém? Então, primeiramente, eu quero trazer aqui
um ponto de introdução dentro de um versículo, que é o Salmo de número 53, verso 1, que diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui é um alerta, um clamor, quando o salmista olha para a circunstância, para aquilo que as pessoas estão clamando, e talvez isso não seja verbalizado, mas está lá no coração do tolo: Deus não existe. As pessoas então, muitas pessoas tiram Deus da equação da vida, tiram Deus dessa resposta de origem, propósito e destino, e tentam responder esse sentido da vida sem Deus na equação. Quando isso acontece, é desastre, é desastroso, é corrupção da alma, do espírito, do corpo, é injustiça, detestável. E a gente sabe que o mundo anula a existência de Deus. Muitos talvez não dizem na sua boca não a Deus, mas o procedimento da sua vida, as escolhas, as ênfases, o caminho que está seguindo, declara com as suas ações que essa pessoa não crê em Deus, não acredita em Deus, não coloca Deus dentro do seu propósito de vida. Alguns perguntam: por que o mundo está como está? Né? Por que o mundo que crê em Deus, que crê numa religião, né, que crê em algo bom, por que está como está? Porque na verdade não creem. Porque na verdade creem em si mesmo como fim de todas as coisas. Quando tira-se Deus da equação, o ego passa a ser o fim de todas as coisas. O eu passa a ser a origem, o eu passa a ser o propósito e o eu passa a ser o destino. Por isso que a gente vê que o mundo está tão complicado, porque na prática Deus está fora da equação. Mas nós, como igreja de Cristo, que cremos no Senhor e naquilo que Ele tem para as nossas vidas, a gente precisa, na verdade, base. A minha origem é Cristo. O meu propósito é Cristo e o meu destino é Cristo. E é isso que eu quero usar aqui. Um texto agora base, que a gente vai falar bastante, que é Romanos capítulo 11 e verso 36. Romanos capítulo 11 e verso 36 diz assim: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos ler junto. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui, irmãos, fala sobre origem, propósito e destino. Pois dele, mostra de onde tudo foi originado, da onde vieram todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Por ele, é por intermédio dele. Por causa dele, todas as coisas vivem, subsistem e são sustentadas. E para ele são todas as coisas. E para ele mostra o fim, o propósito, o destino de todas as coisas. Então eu posso aplicar essas verdades para a minha vida. Pois dele, por ele e para ele é a minha vida. O Marcelo foi chamado à existência, pois dele, por ele e para ele a vida do Marcelo existe. Por isso, a minha vida precisa retornar esta glória que é devida
ao nome do Senhor. A minha vida e a sua vida está incluída nessa verdade bíblica. E essa verdade bíblica começa falando sobre a origem. No princípio, Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que há. A obra, o firmamento é obra das suas mãos. Então, tanto os seres viventes, como nós lemos no Salmo 24, quanto toda a criação, mesmo inanimada, é criação das mãos do Senhor. Os sistemas que a gente vê por aí, estuda, as galáxias, tudo é obra das mãos do Senhor. Desde o da macrocriação à microcriação, aos átomos, é obra das mãos do Senhor. Tudo foi criado por Ele. Nós precisamos olhar para essa origem. Quando eu fiz faculdade de Ciências e Matemática, e em certo momento ali eu tive uma aula de biologia que falava sobre a origem da criação. E a professora, ela estava até um pouco constrangida, e ela pediu meio que perdão por aquilo que ela ia falar, em relação à fé das pessoas, à religião das pessoas, à crença das pessoas, mas ela iria ensinar, cientificamente, o que a ciência acredita sobre a origem da vida. E ela começou a falar sobre os aminoácidos, que é um componente químico, que se juntavam para gerar ali uma proteína, e até aí não existia, a proteína não tem vida, não é vida ainda, mas é um ajuntamento de aminoácidos, não se sabe quando, não se sabe o porquê, mas os aminoácidos decidiram se juntar, e essa molécula, não sei se tomou um choque, veio um raio, ou aconteceu alguma coisa, que em algum momento aquela molécula se transformou num ser unicelular, e aí veio a primeira vida. A origem da vida veio dessa sopa de aminoácidos que em algum momento virou um ser unicelular. E a partir desse ser unicelular, tudo que nós conhecemos de vida derivou desse ser unicelular. Tanto as plantas, quanto os animais, quanto os seres humanos. Em resumo, é daí que é a origem da vida dentro do entendimento científico. E realmente precisa ter muita fé na ciência para tirar Deus da equação e dizer que tudo que a gente conhece de ser vivo veio através dessa sopa de aminoácido. Tem que ter muita fé. Tem que ter mais fé do que fé na Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E eu creio nisso. Deus criou todas as coisas, chamou à existência todas as coisas. Então a questão da origem, ela é fundamental. Quando se fala de adoção, de orfandade, de pessoas que foram criadas por outras famílias, diz que todos têm direito de conhecer a sua origem. Quando se revela para alguém que foi adotado, uma criança que foi adotada como bebê e não sabe, em algum momento se revela para essa criança que ela é adotada, isso vai brotar. Quem então são os meus verdadeiros pais biológicos? Da onde eu vim? E você pode perguntar para qualquer um, às vezes isso é revelado lá na fase adulta da vida. E por mais que essa pessoa tenha sido adotada, amada, sinta-se parte daquela família, isso sempre vai estar ali na cabeça, no coração dela. De onde eu vim? Quem de fato foi o meu pai que me gerou? Foi a minha mãe que me gerou? Quem são eles? Por que aconteceu isso comigo? A origem. Olhar para a origem. Nós precisamos disso, é a coisa que está no nosso coração. Por isso a gente precisa entender em Deus qual é a nossa origem. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma conferência aqui da família,
E em um momento, no último momento, que o pastor Paulo Jeffrey estava aqui, ele trouxe uma ministração sobre paternidade, e nós ficamos aqui à frente para dar o abraço do pai, para aquelas pessoas que se sentiam órfãs, que se sentiam abandonados pelos seus pais. E eu me lembro que marcou muito aquele momento para mim, que uma senhora, né, que já é mãe, que já é avó, ela com muita dor, ela disse: pastor, até hoje eu nunca conheci meu pai, eu não sei quem é meu pai. E aquilo doía no coração dela, porque fala da origem. E o abraço foi exatamente essa, né, que Deus é o pai do órfão, né, que Deus, Ele acolhe aquele que não consegue enxergar a sua origem. Então nós precisamos entender isso, porque senão, irmãos, a gente olhando no natural, até onde a gente chega? É que um dia um homem e uma mulher tiveram relação sexual e a mulher engravidou e eu nasci. A gente só chega até esse ponto da vontade humana, da vontade da carne, da vontade sexual que Deus colocou no nosso coração. Mas quando nós entendemos que a nossa origem está em Deus, a gente entende que, além da vontade humana, além da vontade da carne, Deus me chamou à existência. Deus soprou o fôlego de vida em mim. Independente da vontade dos meus pais, além da vontade dos meus pais, é claro que eles me geraram, mas acima disso, houve um propósito em Deus, um propósito original. Ele nos chamou à existência. Então nós não somos um acidente de percurso, né? Nós não somos uma obra do acaso, mas Deus que tem controle, que é o Criador de todas as coisas, nos criou, nos chamou à existência. Então eu pertenço a Ele por origem de criação. Ele me criou, então eu sou dele. Eu preciso entender isso. A minha identidade está nele, porque Ele me chamou à existência. Os meus pais foram mordomos, foram instrumentos nas mãos de Deus, para que hoje eu pudesse estar aqui respirando e entendendo essa palavra. Mas quem me chamou à existência, quem é dono da minha vida, é o meu Deus. Ele me gerou, Ele me chamou à existência, Ele me criou. Então eu pertenço a Ele por direito de criação. Ele pode reivindicar a minha vida. Eu pertenço a Ele. Eu preciso enxergar isso para que a minha origem tenha uma base sólida em Deus. Porque senão posso me transformar num sofredor na mão de pessoas ruins. Eu posso me transformar numa vítima de uma história complicada. Eu posso estar carregando uma série de traumas se eu chego apenas na questão da vontade da carne, da vontade do sangue. Eu preciso olhar que houve uma vontade espiritual para me chamar à existência. Deus me criou, Deus me gerou, eu pertenço a Ele. A minha identidade tem esse DNA de pertencimento ao meu Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Entendendo isso, 1 de Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, se o meu Deus me criou, e pela sua graça, me colocou desse jeito que eu sou, me dando as capacidades que eu tenho, os talentos que eu tenho, os dons que eu tenho. Se o meu Deus me criou com esse temperamento, se Deus me criou nesse formato, eu preciso usar isso para que as múltiplas formas da graça de Deus se manifestem através do meu servir. E aí, começa então a fazer sentido o propósito da minha vida. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo nesse momento, nessa fase, desse jeito? Eu quero compartilhar 2 textos com você. Então, primeiro, Deus, nós pertencemos a Ele. Ele é a nossa origem, por direito de criação. Mas também por direito de sustentação, porque é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu respiro, é por Ele que eu estou em pé,
é porque Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pelo poder de Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje por causa dEle, porque Ele permite que a gente esteja aqui. E se Ele permite que eu esteja vivo hoje, é porque Ele ainda tem propósito na minha vida, porque senão já estaria com Ele na eternidade. Existe um propósito de Deus. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 16, Colossenses capítulo 1, verso 16, acompanha aí no telão. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então nós fomos criados por Ele, nós já vimos, e agora eu estou dizendo para Ele. O propósito está nele. A minha vida, a minha forma de pensar a vida tem que estar nele, porque é Ele que tem que estar sustentando a minha vida. Então o meu propósito, isso é importante, irmãos, porque a gente pode pensar que o propósito da nossa vida, e até mesmo de estar numa igreja, talvez seja ter uma família legal, uma família alinhada, uma família abençoada, uma família restaurada, talvez seja encontrar alguém para me casar, algum lugar para eu educar os meus filhos, um lugar para que eu possa ter uma boa disciplina financeira, seja abençoado, possa ter pessoas boas do meu lado, possa comprar a minha casa, possa ter os meus bens, possa ter a prosperidade desta terra. Tudo isso não são coisas ruins, mas tudo isso você não precisa estar dentro da igreja para querer, porque esses são propósitos naturais. E esse propósito natural, a pessoa que está fora da igreja também tem. A maioria que está lá fora da igreja vai querer também ter uma boa família, cuidar bem dos filhos, vai querer prosperar, ter uma boa casa. Isso é propósito natural. Se eu enxergo propósito da vida sem colocar Jesus Cristo na equação, eu posso estar dentro da igreja vivendo apenas um propósito natural. Não estou dizendo que nós não podemos, e nós trabalhamos muito para isso tudo que eu falei aqui, mas a ênfase é para Ele. Eu vivo para Ele, eu vivo para Jesus, eu respiro para Jesus, eu penso para Jesus, eu trabalho para Jesus, eu me movimento em Jesus, eu quero tudo em Cristo Jesus. Ele é o centro da minha motivação e do meu viver. Isso é diferente. É só quem tem revelação em Cristo Jesus é que vai compreender esse mistério de Deus. Então isso é importante, porque se a gente não tem clareza na pregação da palavra nas igrejas, nós podemos estar desviando propósitos. As pessoas podem estar depositando toda a sua vida e toda a sua fé em propósitos naturais. E talvez até em coisas que Deus não garante na sua palavra. E muitas delas, na realidade, Deus não garante. Deus age por pura misericórdia e graça nas nossas vidas. O que nós temos certeza e tem que fundamentar o nosso propósito de vida é que eu estou aqui por causa dEle. É por causa dEle que eu estou aqui vivendo, respirando, me movimentando, e de alguma forma contribuindo com o seu reino, contribuindo com a sua vontade. Então eu não fui criado para mim, mas eu fui criado para Ele. Se eu não entender isso, eu acho que eu fui criado para mim, né? Então, glória a mim. Vou buscar a minha alegria, vou buscar a minha felicidade, vou buscar o meu prazer, vou buscar a minha estabilidade, vou buscar para mim. Eu acabo sendo o meu Deus e o fim é em mim mesmo. Não, eu não fui criado para mim, eu fui criado para Ele e eu estou sendo sustentado por Ele. É Ele quem vai dar a palavra final sobre a minha vida, sobre a minha existência. E eu quero ler mais um texto antes de passar para o próximo ponto aqui, que é muito importante, 1 Coríntios 8:6. 1 Coríntios 8:6, que diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Essa é a verdade
do crente em Cristo Jesus. Todas as coisas vieram por Ele, inclusive eu. E é por meio dele que nós vivemos, por meio dele que nós estamos aqui. Então nós precisamos ser revelados nele. Precisamos conhecê-lo, precisamos respirá-lo, precisamos vivenciá-lo, irmãos. É uma caminhada constante nele. É um aprofundamento constante nele. Eu preciso entender os mistérios, a profundidade, a extensão, o cumprimento dessa graça de Deus na minha vida. É por isso que nós oramos. Nós oramos para sermos revelados nele. Nós trilhamos esse caminho para que a graça do Senhor nos alcance e cada vez mais nós nos assemelhemos a Ele, sendo a sua imagem e semelhança nessa terra. Por isso a gente tem que buscar isso. A gente precisa buscar todos os dias da nossa vida. A gente precisa buscar em todo momento. Não é só num domingo, para a gente ter uma experiência espiritual num culto de domingo. Eu devo trazer para cá a minha caminhada com o Senhor. Eu devo trazer para cá como uma apoteose, como um tempo de explosão, um tempo maravilhoso, mas daquilo que eu venho carregando. Eu tenho que carregar isso todos os dias, em oração, em palavra, em atitude, em pensamento. Os negócios que eu vou pensar, o Senhor está lá. No próximo passo que eu vou dar na minha vida, o Senhor está lá. É tudo por Ele e tudo por causa dEle, por intermédio dEle e tudo para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É nele que nós temos a salvação, é nele que nós temos a libertação. É tudo para Ele, é tudo por causa dEle. Origem, propósito e destino é Jesus. Tem que colocar Jesus nisso. Jesus é tudo em todos. Então, o propósito da vida é estarmos com Jesus e Jesus estar conosco. É mais dele em mim, e mais da minha vida nele, misturado ali, interagindo, vivendo essas realidades. E o terceiro ponto para ele, é o nosso destino. É para onde nós vamos, é o caminho que nós vamos trilhar. Já que está no telão isso daí, põe aí no telão, vai. Isso. Vamos colocar, eu queria ler com vocês então, esse é o último versículo que eu vou ler. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando a gente enxerga origem, propósito e destino de uma forma natural, a tendência é a gente começar a classificar as pessoas também. Esse aquele não é. Esse merece, aquele não merece. Esse entende, aquele não entende. Esse é revelado, aquele não é revelado. Esse é brasileiro, aquele é argentino. A gente começa a classificar as pessoas. Esse serve, aquele não serve. Porque a gente enxerga assim, só na horizontal, como eu falo, só as questões naturais. Quando eu entendo que todos, absolutamente todos, foram criados nele, por intermédio dele e para ele, eu sei que Deus está acima de tudo isso. Ou seja, é para nós. Todos merecem receber essa graça. Todos são objetos do amor de Deus. Todos precisam ser alcançados por Deus. Não importa a origem, não importa a raça, a cor, o sexo, não importa a idade, todos. O Evangelho, o propósito de Deus é para todos. E quando nós começamos a olhar a eternidade, o nosso destino, isso é tão poderoso. Entender quem eu represento e ter um alvo eterno evita desvios de propósito. Se eu entendo que eu represento o meu Deus, porque Ele me chamou à existência e permite que eu esteja nessa terra representando o seu nome,
Quando eu olho para o meu futuro, para o meu destino, e sei que Ele veio para me preparar lugar, e Ele quer que eu esteja com Ele aonde Ele estiver, isso evita que a minha vida ela caia em ciladas, em desvios. Eu preciso olhar minha origem, propósito e destino para que eu ande no foco, no alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Eu enxergo o caminho que eu estou trilhando. Eu sei a direção que eu estou seguindo. Eu não vou ser influenciado por crítica nem por elogio. Não, eu sei aonde eu estou chegando, eu sei quem eu sou nele, eu tenho uma identidade nele. Eu não preciso que você afirme a minha identidade. Eu não preciso que você dê um joinha para mim ou dê um dislike para mim. Eu não preciso da sua opinião, porque eu sei o caminho que eu estou seguindo, eu não vou me desviar desse caminho. Eu sou revelado nele, eu sei o meu destino, eu sei o que Deus tem para mim. E eu não vou permitir que uma pressão de um lado, que um vento do outro, que uma situação qualquer me desvie desse propósito. Quando eu não enxergo essas coisas, irmãos, eu me torno uma vítima muito fácil da opinião alheia. Eu me torno uma vítima muito fácil das pressões geradas pela vida. Eu vou me desviando, eu vou tentando me amoldar a todo vento de doutrina que sopra para um lado ou para o outro. Mas quando eu entendo minha origem, meu propósito, meu destino, eu não desvio desse caminho. Porque, irmãos, vamos lá, quem é mais experiente aqui sabe, às vezes um pequeno desvio de propósito, meu Deus, demora, é uma mão de obra, é um trabalho de muito tempo para você colocar novamente as coisas no eixo e no caminho. E o tempo é algo tão precioso, né? O tempo é o dom tão tremendo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos saber remir o tempo, aproveitar esse tempo, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Então eu tenho que evitar esses desvios que muitas vezes me pressionam para um lado e para o outro. E como que eu evito isso? Sabendo a minha identidade, sabendo porque Deus me quer aqui, sabendo para onde eu estou caminhando, o propósito da minha vida, e o propósito da minha vida é a eternidade. Quando eu olho para a eternidade, eu erro menos. Quando eu começo a contemplar a eternidade, eu desvio menos do propósito de Deus. Queria chamar os irmãos que vão me ajudar a estar subindo aqui. Irmãos, durante o Burning Hearts, eu tive a oportunidade de hospedar na minha casa algumas pessoas, de oferecer lá refeição, né, para algumas pessoas. E, dentre elas, o Isaac Santos, que ministrou aqui os momentos de adoração, 4 momentos de adoração. E nas nossas conversas, ele diz: pastor, o meu pensamento é a eternidade. Os meus estudos são a respeito da eternidade. A minha oração é para que eu consiga enxergar um lampejo da eternidade. A minha dedicação é a eternidade. Ele busca isso ansiosamente. Isso é a marca, né, do seu ministério. E por isso, ele se alimenta dessas verdades, né, e por isso Deus vai trazendo essas revelações para que a gente possa entender um pouco melhor. E dentre elas, né, tem esse poema da eternidade que nós cantamos aqui, que é: uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade com você. Então a gente entende que a nossa vida é maior que nós mesmos. Enquanto a nossa vida estiver em nós mesmos, irmãos, nós vamos errar e errar feio, mesmo estando dentro da igreja. Mas quando a gente começa a olhar a eternidade, não, isso aqui é pouco. O que Deus tem para mim é muito mais. O que Deus tem é uma eternidade. Eu começo a ansiar por essas coisas e a caminhar nessa direção. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Queridos, e enquanto nós vamos cantar essa canção, quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Olhe para a tua origem. A tua origem é Deus. Acima da vontade humana, a tua origem é Deus.
Foi Ele que te chamou. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te chamou à existência. Ele te ama. Para de ser levado, tentar ter uma identidade para agradar os outros. Você não está aqui para ter uma identidade para agradar os outros. Sabe? Sair bonito na foto. Você não está aqui para isso. Isso aí é tudo mentira, é tudo ilusão. Nada disso tem sentido para Deus. A verdade é, Ele te ama e Ele te chamou à existência. Você se originou nele. É nele. Você só vai encontrar propósito nele. Mais em nada. Tudo vai passar, tudo vai envelhecer, tudo vai perder a graça, até a comida vai perder o sabor. Mas o Senhor, Ele dura para sempre. O propósito do Senhor é eterno, dura para sempre. Que você possa olhar para esse propósito, olhar para o teu destino, que é a eternidade. É isso que vai te proteger, é isso que vai manter você no caminho que o Senhor deseja.